Joana, tu tens na tua posse o João Boião, onde estão algumas expressões muito clássicas, muito populares em Portugal. Tira uma e depois na conversa com o António Sala vais ter de inserir como quem não quer a coisa na conversa. Vá lá, vamos lá. Vamos lá ver o que é que tão sai. bem com o Bruno Nogueira. Mostra para as câmaras que é para depois. Deixa ver. O que é que saiu? vai sair? Que é? Está muito alto. Mas disse com esse, tens que dizer com esse tom. Está muito assim, Está muito alto. Está muito alto. Como é que isto vai acontecer? Não sei, que vergonha. Ai, vai ser espetacular e eu não vou pôr nada alto, portanto não te vou ajudar. Vais ter mesmo que meter. Está Falem muito alto, alto. falem muito alto, por favor. Está já aqui no estúdio. António Sala. E por isso Isto é que era um decidimos, jingle, isto como é deve espetacular, decidimos pôr todas, embora ele já não tenha, já há 12 anos, bigodes, porque era Olha, um dos todas símbolos não. Mas de no tempo António Sala. destes jingles não tinha. consigo. Sim, não estás a conseguir Ó pôr o Inês, teu junta-te a bigode. nós, não vamos buscar só nós de bigode. Mas isto é espetacular. Olá, bom dia, António Sala. Olá, bom dia, dia. Mas eu estou António. deliciado a olhar para vocês. Não me fica bem esta bigodaça. sério. Eu estou a ver-me no reflexo e está-me a fazer confusão. Lembro-me dos meus tempos de infância, quando eu fazia férias no Norte e ia para aquelas regiões assim mais afastadinhas, mais recônditas. E então havia umas senhoras, normalmente, não da vossa idade, Senhores que picavam. podiam ser vossas avós, mas que me davam um beijinho. Ah, o Toninho! E depois davam um beijinho e aquilo picava E é mesmo. um clássico, todos passámos por isso. Mas Todos. há 12 anos que não tens. É incrível, porque quando pensa. É inevitável, e eu acho que nunca te vais livrar dessa imagem. Quando se pensa em António Sala, pensamos sempre em ti com bigode. Não consegues tirar essa imagem de nós. Eu pessoalmente já me divorciei dela, Sim. mas consegui mesmo afastar. quer dizer. Exato. E agora, no outro dia, tentei durante uns dias deixá-lo voltar a crescer. Ah, sim. Ai, mas estava tão desgraçado. Muito branco, muito esquisito e tal. E eu disse, Não, e não, ficas não, bem, não. Quais são agora já nos as habituámos. grandes vantagens de não ter um bigode, António Sala? As grandes vantagens. A primeira é que, por exemplo, as minhas vizinhas simpáticas, que são pessoas que eu respeito muito e gosto muito, Consegue respeitar-me dizem, assim? Sr. António Sala, o senhor parece mais novo, 10 anos. E eu nem que fossem 10 meses já aproveitava. Já ficava bom, não é? É Exato. verdade, rejuvenesce. Não, mas o bigode é engraçado. Se me perguntarem porquê é que eu deixei crescer ou comecei com bigode, porque era moda na altura. Claro. Não é? Claro. Como hoje a maior parte Sim. voltou a moda da barba nos homens. Eu digo sempre nos homens porque também há exceções sempre. Mas mas o bigode, não, depois eu gostava de me ver com ele, francamente, Sim. quer dizer, já não conseguia Ver sem. ver sem Ver ele. sem. E nunca me separava dele, atenção, nem para dormir, que é uma Cá coisa está. que com os óculos eu Olha, faço. quando o Tiro António para tirou o tomar banho bigode, e para dormir. foi uma coisa tão importante, tão marcante, que eu lembro-me na altura tinha uma crónica no jornal e escrevi uma crónica dedicada exclusivamente ao bigode do António Sala. Como se fosse uma entidade. nunca Mas não te recordas pilosidade mais ou menos o que facial. é que dizias, não? Que era Dizias bem, património, claro, dizia bem, sim, que era quase um luto nacional. Nunca uma Mas pilosidade o Unesco facial nunca teve me tanta... entregou o documento comprovativo disso. Acho incrível. Estamos com o António Sala aqui, as três de bigode, menos ele, é impressionante, porque o António Sala é o único que não tem, e convida que veja depois o vídeo Sim, para sim, nos ver. para ver esta Veja. triste figura. Como é que se sente em ser o homem rádio? É que rádio e televisão passa sempre por António Sala. A sério. Como se não soubesse, claro que sim. Não tenho muita palavra de honra e agora não estou a fazer bluff, não estou com falsa modéstia. A fazer nem nada. género. Mas ainda, sempre que há pessoas que dizem isso, e vocês dizem especialmente até a nível dos pares, e eu fico sempre incomodado, porque acho que sim, que fui um bom profissional. Agora vamos deixar de modéstias. Acho que o que fiz tentei sempre fazê-lo da melhor maneira, com uma entrega muito grande, com algum espírito criativo, porque quando eu entro na rádio, vocês entram numa altura em que a rádio já não usa gravata, não é? Mas eu, quando começo a fazer rádio, a rádio era muito engravatada. Era mais formal. Era demasiado formal. Era o estimado ouvinte, o senhor ouvinte, tratavam-se as coisas por você. Havia uma respeitabilidade de trato que hoje em dia Uma cerimónia, não é? parece-nos quase anedótica, não é? Mas, estou nessa fase de mudança e penso Na que terei transição. contribuído para isso. Sem dúvida. E eu queria aproveitar a presença do António Sala aqui para pedir alguns conselhos, não é? Porque é uma oportunidade ótima para ti, para nós termos, para a Inês, para mim, para a Ana, termos aqui esta oportunidade de alguém que... Não perguntam o preço antes nem nada? Não, Exato. eu É vou que estes tentar serviços de sacar aqui consultoria um conselho pagam-se. grátis que é como aguentar tantos anos um horário tão exigente como o horário matinal. O que é que nós temos que fazer para crescermos tão bem como o António Sala, que está aqui, que parece que tem menos 20 anos e nós já estamos acabadas. Continuarem a ser tão malucas quanto são.
E isso é um bom contributo para... Não, é o mais difícil disto, quer dizer, não é o mais difícil, mas muito difícil, ainda por cima com um programa com características dos programas matinais. E como vocês fazem, com muito boa disposição, constantemente na baralhação das coisas, o mais difícil é acordar de manhã em cada dia com a preocupação de que tem de estar assim um bocado, não é? Uma coisa é fazer um programa da tarde ou um programa da noite. Tem outro ritmo. Claro. As características de um programa da manhã incluem coisas como o estar bem disposto. Ora bem, isso por obrigação é uma coisa terrível, é horrível. Nem sempre acordamos bem dispostos, nem sempre temos razões para estar a sorrir ou para passar esse tipo de energia para aqueles que ouvem. Mas sempre conseguiu fazer sempre isso, não houve nenhum dia. Não, houve dias muito difíceis. E perguntar-lhe isso, qual foi aquele dia em que nada, não conseguia estar bem disposto nem por nada e teve que o fazer? Eu tive 2 dias terríveis. Um foi quando estava sensivelmente às 8h30 da manhã, portanto, a meio do programa que era das 7 às 10, não é? E quando sem que as pessoas ouvissem que eu tinha... Ouço a colega telefonista, que era a Joana, a dizer para o técnico, o Armando Rodrigues, que partiu há relativamente pouco tempo, e dizer-lhe onde é que ele está. Ele foi buscar os discos. Não lhe digas nada, diz-lhe só no fim do programa, mas a avó dele acabou de falecer, diz minha mãe. E eu ouvi aquilo perfeitamente, eles não me viram, mas eu ouvi. E vocês, vamos lá ver, a minha ligação à minha avó era a ligação mais forte que eu tive na vida, mais mesmo que à minha mãe. Fui criado com ela, tinha-lhe um amor, e tenho. De maneira que aí foram uns minutos de... Nem sei, não consigo sequer explicar, e quando falo nisso fico sempre um bocadinho perturbado. Mas há sempre aquela ideia de show must go on, não é? Embora eu não seja muito defensor da frase totalmente, porque eu sempre tentei ser muito límpido nas minhas coisas. Quer dizer, e não se pode ser humano, demasiado. Não é? Mas eu recordo-me de outra emissão em que na véspera tinha sido o funeral do Carlos Paião, que era um grande, era o meu amigo. E eu tentei libertar, mas não consegui, tive de fazer o programa depois no dia a seguir. No dia a seguir, não, 2 dias a seguir. E eu comecei logo por pôr as coisas e disse, eu peço imensa desculpa, vocês estão a contar comigo desta maneira assim, se calhar estou a contar com o tipo do costume. Mas também é da maneira que se conquista, o tipo se calhar, do costume não está cá. Uma solidariedade, não é, dos ouvintes. Mas António, tenho aqui um papelito que peço que leia, só para perceber se reconhece ou não Inês reconhece. passa um papel a António Estou a passar Sala. um papel a António. Passa. Sim, e o papel é? Pode ler o que está Diz escrito. Inês Saldanha, amanhã 17 de janeiro de 1991. Que coisa. Essa letra é de quem, essa letra? É minha. Sei. Emissão especial do Canal 1 da Renascença. Esperemos que eu não me arrependa de que esteja a ler. Tempo de informação. Programa fundamentalmente virado a acontecimentos no Golfo, o cenário de guerra em observação atenta não percebe a sua própria letra, não é? Simultaneamente tem preparado e está-lhe a apresentar o espaço musical em tempo de informação. O que é que foi isto? Isso, provavelmente, tendo em conta a data e o que aí está escrito, devia ter qualquer coisa a ver com a Guerra do Golfo, mas houve alguém que cá está, que é a Cristina Fins, que tinha este papelinho guardado religiosamente aqui no nosso museu. Aqui, cá está. Porque o António Sala escreveu e deitou fora e ela foi buscar. Cá está a relíquia. No Museu da Renascença guarda-se tudo religiosamente, não é? Cá Claro, está, faz sentido o Sim. termo. Eu queria perguntar, para quem como nós não viveu, ou seja, vivemos, mas éramos muito pequeninas na altura, pelo menos eu e a Inês, aqueles momentos áureos. E eu também, se não se importa. Aqueles momentos áureos em que o António Sala, e não só toda a equipa, mas conseguiam reunir uma quantidade absurda de gente, um fenómeno absoluto de popularidade, por exemplo, no Campo Pequeno. Que sensação se tinha quando um programa de rádio passava aqui as fronteiras dos estúdios, ia lá para fora e gerava esse movimento das pessoas, dos fãs. Acho que foi se calhar o primeiro grande momento de enorme popularidade de um programa radiofónico. Como é que isso foi? Eu acho que até uma determinada altura a rádio estava muito encaixotada, estava metida dentro das 4 paredes. E as pessoas via televisão porque me conheciam, porque eu tinha bandas, porque eu fazia algumas participações televisivas, vinham muito ter comigo na rua e manifestavam a dizer como é que é aqui, podemos visitar os estúdios. Ora bem, é impossível as pessoas estarem a vir todas aos estúdios. E eu pensei, porque é que os estúdios não vão ter com elas? E a primeira experiência foi, eu lembro-me disto perfeitamente, foi no Porto, o primeiro despertar ao vivo em grande, na Avenida dos Aliados,
em que eu programei as coisas para o espetáculo rádio das 7 às 10 da manhã. E lembro-me que na altura o engenheiro Magalhães Crespo, uma pessoa muito importante no crescimento do Grupo Renascença, disse-me, Sala, eu não preciso dizer isso, você sabe, mas se você escolhesse um sítio para levar 3.000 pessoas e se tiverem 4.000 pessoas, você tem um êxito incrível e aquilo, num sítio que pode levar 25 ou 30 mil, você se tiver 10.000 é um fracasso de todo tamanho. E eu disse, eu arrisco o fracasso e vamos a isto porque não estou muito preocupado com isso e acho que vai resultar. E cheguei às 6 da manhã e às 6 da manhã havia 35 mil pessoas. Isso é espetacular. Que loucura. Foi esse momento em que percebeu, tenho sucesso na rádio, ou seja, qual foi o seu momento rockstar da rádio em Portugal? Foi talvez a seguir que eu percebi uma coisa, as pessoas iam lá não apenas pelo elenco, porque cantava o fulano ou porque estava lá uma banda que era o sucesso na altura, mas iam lá acima de tudo com uma grande intenção que era saber como é que era a Olga, quem era o António, quem está uma era coisa que hoje é impossível porque estamos Espírito. cheios de câmaras por todo lado. Pois, não é? hoje em dia é completamente essa diferente. magia era diferente. Era. E isso é muito interessante. De maneira que eu na altura não me senti nada essa estrela, mas depois pouco a pouco comecei a perceber que havia um fenómeno, que era um fenómeno realmente estranho e que eu não conseguia explicar. Eu estava demasiado no centro, no olho do furacão, para perceber. Para se ver de fora Mais e à tarde e distância. com calma, sim, eu hoje quando olho para trás e digo, uau, é incrível. Além da Espetacular. carreira radiofónica que todos conhecemos, houve também uma carreira paralela musical e mais tarde o António foi, como falávamos há pouco, jurado de concursos de talentos. Como é que o António Jurado avalia... Olá, colega. Olá, Como é que eu ainda foi? estou a dar os Como é que primeiros está a ser a passos. experiência? Está sempre Não- gira, está Tá. sempre gira, ainda tenho que aprender, mas está a ser divertido. Eu queria E como é perguntar... que a menina vai lidar com os cromos? Bem, eu tenho um coração que as pessoas ainda não conhecem, mas que tem alguma solidariedade para com quem está muito nervoso. Mas eu queria perguntar ao António Jurado como é que avaliaria o António músico? Acha que acertava as notas todas ou às tantas diria está muito alto? Não. Atenção, eu sempre fui um músico, entre aspas, muito especial. Eu comecei a tocar e... Joana, tiraste o bigode porquê? Tirei porque Estava-te escrevemos a uma fazer rubrica espécie. e acho que já estamos de bigode, se calhar. agora imagina andar com isso durante 30 eu não vou anos. tirar, mas eu vou Estamos a percebo. ser filmadas. Vou com isto até ao fim. Registro que abandonaste o barco. Sim, ela abandonou. Não é? Portanto, nesta altura temos Já estava- dois sem já estava a bigode, ter duas com comichão. bigode. Bem, está na altura de... Ainda para terminar, só a resposta à Joana, para não ficar descalço. Então, vá, Avaliação musical. Não, a questão é esta. Comecei a tocar muito cedo e gostava de cantar, mas não tinha grandes olha, capacidades está vocais. aqui. Mas eu gostava muito de Olha, Maranata. Tão depressa pela vida, Boa voz, incrível. que a vida não se bebe. Olha, por mim passa. Eu já vi Acho que pode pessoas ser um a- ídolo de Portugal. Já vi discos a serem gravados com dotes vocais muito abaixo Não, destes que eu o nunca António Sala cantei apresenta. nada de ninguém, cantava as minhas coisas, de maneira que tinha aquela habilidade de malandrice Compunha que é, em tons às confortáveis. vezes apetecia, punha-me Já está. no conforto, e quando às vezes me apetecia esticar aí uma canção e ir mais acima e saltar uma oitava, eu dizia, não rapaz, aguenta. Exato. Quando era para os outros, atenção, aí não, escrevia à vontade, Claro, escrevi claro. para muita gente, da maneira que queria, sabendo que eles tinham a potencialidade vocal para atingir isso, mas no meu Claro. caso não.